dia. Que bom que a gente está aqui. Animados com o tema? Né? Só para ter uma ideia, muitos casados aqui? Tá. Tudo bem. Alguém que ainda quer casar? Já descasados? Todo mundo com medo de baixar a mão, levantar a mão? Não vou julgar, não. Opa, parabéns. Vocês podem passar a receita também. Eu vou falar de estatísticas, entre outras coisas. Bom dia a todos também que estão assistindo pela internet. Uma alegria enorme estar com vocês. Gratidão, Gladys, pelo convite. Sempre muito bom estar aqui. Voltar a falar. Vocês sabiam que o tema era esse? Não? Ah, pronto. Bom pegar no susto, né? Bem legal. Eu vou confessar algumas coisas para vocês. Às vezes eu falo um pouquinho dos bastidores da palestrante, que eu acho importante contar, né? Primeiro ponto é que uma palestra a gente faz e refaz ela várias vezes para vocês antes de vir aqui, né? E é incrível porque a hora que a gente começa a falar já vem uma outra energia e de repente vem outras coisas, né, que são importantes sejam ditas. Então essa confiança e abertura é muito interessante. Mas sobre o tema especialmente, eu queria contar para vocês que eu tive uma mãe, tenho uma mãe na verdade, ela ainda está encarnada, que durante a minha infância e adolescência principalmente, repetidas vezes comentava conosco que não há crime pior do que o crime perpetuado através da fé, que a pior hipocrisia é a hipocrisia dos religiosos. Eu não sei se ela leu isso nos evangelhos, porque isso também está lá. Jesus acabou criticando bastante os religiosos hipócritas, né? O que minha mãe não sabia é que eu ia me tornar uma religiosa, de certa maneira, né? Eu realmente sou, não na linguagem ortodoxa da religião, mas uma religiosidade intrínseca, né? Que me norteia. E o que minha mãe não sabia também é que eu ia me tornar uma preletora, uma palestrante, enfim. E isso ficou dentro, porque vocês sabem sobre o poder do discurso materno? Vocês conhecem isso? A mãe fica dentro da gente, né, com muita força. E aí, moça ainda, isso há 3 décadas atrás, uma casa espírita falou: Cláudia, você vai falar para a gente sobre perispírito. E eu, claro, adorava desafios, ainda gosto. Tudo bem, vou estudar perispírito. E fui estudar. Quando eu comecei a ler, eu falei: lascou. Eu faço um monte de coisa que mancha meu perispírito, socorro. E foi muito interessante porque, por causa desse discurso da minha mãe, eu larguei o cigarro, por exemplo. Há 30 anos atrás eu fumava. Eu larguei o cigarro por causa de uma palestra sobre... Está melhor assim? Sobre perispírito. Tudo bem? Tá. E não foi muito tempo depois, me pediram para falar sobre casamento. E aí eu travei. Porque aí eu já sabia bem, ou já imaginava muito. Tá ruim ainda? Pronto. Mais alguém? Tá tudo bem. O mais importante, vocês estão me ouvindo? Ai, bárbaro, ótimo, ótimo. Beleza. Aí, na palestra sobre casamento, eu falei: não vai rolar, acho que eu não vou conseguir dar conta. Porque eu já tinha lido um pouquinho, e aí, nossa, o Emmanuel na minha orelha, o André Luiz, né? Todos eles me dizendo ali, através do Chico Xavier, que era preciso lutar pelo casamento, e eu estava num período de profunda crise matrimonial. E aí eu lembro, eu falei: não vou dar conta de falar, porque aí a hipocrisia ia estar, né? Eu falei: como é que eu vou falar para alguém fazer alguma coisa que eu não consigo pôr em prática? Se eu estou impaciente, se eu tenho tantas dificuldades de relacionamento, tantas dificuldades na minha casa, ainda tendo filha. E eu declinei o convite, eu falei: então, vamos mudar de tema? Porque está chato esse, não quis dizer por quê, né? E hoje eu estou aqui falando, yes, né? Que bacana, hoje eu dou conta, e cada vez mais eu tenho falado sobre casamento. São vários motivos. Um deles é que a vida acabou me fazendo psicóloga e, óbvio,
eu me deparo com muitas pessoas em crise matrimonial, então a gente lida com isso no dia a dia, seja nos trabalhos com mulheres, nos círculos do feminino que a gente faz, eu e Érica, ou seja mesmo no atendimento clínico, a gente se depara com muitas pessoas em sofrimento, né? E aí eu comecei a pesquisar cada vez mais e os dados são impressionantes. Eu não sei se vocês têm noção. Vamos lá. Na minha época, depois eu conto a minha idade, mas na minha época, divórcio não era uma coisa comum. Vocês sabiam que até o ano de 88, pela lei, o homem era o chefe da casa? Então, sendo o homem o chefe da casa, a nossa reação perante o casamento tinha um outro diapasão. Era tudo muito diferente. Era complicado ser uma mulher divorciada. Era muito complicado perante a sociedade assumirmos uma separação. Não tinham tantas separações. Será que nós éramos mais felizes e por isso nos separávamos menos? Não, né? Era um reforço social para que o casamento não se dissolvesse. E esse reforço social foi se afrouxando com o passar das décadas e o divórcio, então, foi mais possível e agora mais até comum e corriqueiro. Mas as crises no lar sempre existiram e continuam existindo. Então, quais são os dados? Se vocês vão se casar hoje, a grande probabilidade é que entre 10 e 15 anos de casamento, 50% desses casais já estejam divorciados. É um número alto. Dos 50% que continuam casados, 25% se declaram absolutamente infelizes. Somente 25% dos casais relatam harmonia e felicidade nas suas relações. É um número bem pequeno. Então, aí, a partir daí, a gente tem um raio-x social, porque não é a família a célula primeira da sociedade? Não é lá? Não é no casal que tudo começa? Como filhos equilibrados, se 75% ou 50%, 25% dos lares que restam estão em desequilíbrio? E com qual qualidade as pessoas se divorciam? Amigavelmente? Amorosamente? Será que no momento de decidir por uma separação, o diálogo é maduro, é adulto? Ou será que as pessoas se vestem de vilãs e crianças e ficam ali duelando com os filhos no meio, muitas vezes, né, esses filhos sendo usados pela raiva desses pais? Vocês conhecem esse discurso que eu estou treinando aqui hoje, né? É muito comum, infelizmente. Então, é sobre isso que nós vamos falar. O casamento que adoece, por que ele adoece? E de que maneira a gente pode tirar ele da UTI, quando ele está respirando por aparelhos, e voltar à vida, em vez de só paliativar, né? Então, vamos lá. Diante desses dados, as pessoas comentam na atualidade: casamento é uma instituição falida. Vocês confirmam isso? Faz sentido isso para vocês? Não, não, não é. Não é. Não é porque nós temos esses dados que o problema está no casamento. O problema está na gestão da relação, nessa sociedade, né, mal feita, por sombras de cada uma das partes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre essas questões. Então, o casamento não está ultrapassado. O que fazer? Vamos pensar. Eu quero voltar às origens. Quando vocês, os casados, ou aqueles que já foram casados, ou que querem se casar ainda, como tudo começa, gente? Geralmente não é por uma atração. Na Idade Média eu sei que tinha aquela coisa do combinado das famílias. Não precisava ter atração nenhuma, né? Fulano tinha que casar com ciclano e pronto, acabou. Mas hoje em dia não é uma questão de atração a primeiro momento, a paixão? Eu não vou pedir para levantarem a mão, mas todo mundo aqui já se apaixonou um dia? Não é incrível esse sentimento?
mas é devastador também, né? E Platão vai falar, no seu livro Banquete, de algo muito interessante, que eu queria trazer para vocês nessa manhã. O Banquete é um livro que fala de uma festa, em que se reúnem vários pensadores. Então lá, Aristófanes, Fedro, Sócrates, todos eles estavam nesse banquete discutindo o que seria o amor. E aí um deles, num determinado momento, vai falar sobre o amor apaixonado. Ele fala, olha, amor é o seguinte, como tudo começa, foi assim, ó. Isso é a ideia de Platão, né? Óbvio, ele cria esses personagens para falar sobre ideias dele. No início, todos éramos completos. Então, assim, seres andrógenos, por exemplo. Andrógeno, não sei se vocês sabem, tem características do masculino e do feminino na mesma pessoa. Isso é um andrógeno. Mas 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas, ligados pelo umbigo, um de frente para o outro. E aí eles andavam em círculo, assim, né? Imagina uma esfera, né? E eles eram tão completos, mas tão completos, que os deuses temeram esses humanos, porque eles eram muito inteiros e felizes. E aí Zeus, num determinado momento, fala assim, não, vamos acabar com essa história dos humanos. Falou com Apolo, falou, Apolo, usa a espada e separa em 2 partes, agora, os humanos. E Apolo, deus da música, do sol, foi lá e cortou. E aí nós temos um umbigo, que era o nosso ponto de ligação com a nossa outra parte. Tá? E aí, diz o filósofo, nós passamos a vida inteira tentando encontrar aonde está a nossa outra metade. E aí começa a teoria das almas gêmeas. Inclusive, né, nesse mesmo livro, ele diz, existiam seres que eram homem-homem, mulher-mulher e andrógenos. Então, os homossexuais, os homens, vão procurar a sua outra metade homem. As mulheres, a sua outra metade mulher. Isso está lá no livro. E os andrógenos vão procurar a sua porção masculina ou feminina no mundo. E aí ele diz, isso é amor, é essa busca. A gente entende que esse amor é com letrinha minúscula, né? É outro amor, é um amor apaixonado. Mas é o primeiro que surge mesmo. E aí, Eros era o deus do amor, falando sobre o amor, também são os gregos, que trazem um mito muito interessante. E por que eu vou contar sobre esses mitos para vocês mais uma vez? Quem assiste minhas palestras sabe que eu adoro falar sobre mitos, os arquétipos. Por quê? Porque eles falam da gente. Os deuses, as histórias gregas, não só as nórdicas, de todo o universo, de todo o nosso planeta, ao longo de todas as épocas e culturas, falam sobre o nosso psiquismo, sobre a nossa moral, sobre a nossa forma de ser e estarmos no mundo. E Eros é o deus do amor, e agora o amor com A maiúsculo, completo, brilhante, maravilhoso, lindo. Representado muitas vezes com uma flechinha. Já viram? Tá. Aí quando representam ele como Cupido, parece um anjinho gordo, né? Mas o Eros grego era um deus iluminado, grande. Não tem nada daquele cupidinho pequenininho. Mas ele tinha a flechinha do amor. Então diziam que onde ele saía espetando, as pessoas se apaixonavam. E o que aconteceu em determinado tempo? Afrodite era a mãe de Eros. E Afrodite diz para Eros, olha, tem uma moça lá na Terra, mortal. O nome dela é Psique. Psique quer dizer alma. Vão ligando as coisas, tá bom? Atenção. A menina é muito bonitinha, vai lá e mata ela. Mas como é que nós vamos fazer? Eu vou evocar um titã dos mares, o titã vai levar a moça e afogar. Olha a arquitetura. Enfim, vai levar a moça para o fundo das águas e ela vai morrer afogada pelo titã. Então, o que você tem que fazer? Você vai até a terra. Quando o titã sair das águas, você espeta ele com a sua cerda do amor, o titã se apaixona por Psique e vai matá-la. Tudo bem? Boazinha, Afrodite, né? Tá bom. E aí foi isso. Ele foi, tá bom, minha mãe pediu, vou lá fazer. Quando o titã sai das águas,
Ele ia atirar a flecha, mas ele viu Psique. E quando ele viu Psique, ele se encantou pela mortal. E ele tomou um susto e acabou espetando ele mesmo. Moral da história, ele salvou a mocinha, né? Ela não conseguia vê-lo, porque ele era um deus imortal. Ele salvou Psique e levou ela embora. E aí ele passa a visitar à noite a sua amada, só que a amada não consegue vê-lo. E ela começa a ficar desconfiada. Esse rapaz não aparece porque ele deve ser muito feio, né? Deve ser muito esquisito, eu não consigo ver ele, enfim. Ela acende uma lamparina, vê Eros e percebe a grandeza do seu amado, como ele era lindo, maravilhoso. Só que aí ele se afasta dela, porque ele percebeu que ela não estava confiando nele, que era a força do amor. E aí começa uma série de desafios para que Psique possa reconquistar Eros. Não vou contar todos os desafios, que são muitas tarefas que ela tem que realizar. Uma delas é, inclusive, desistir da própria vida, ir para o Vale de Hades, no submundo. O que representa esse arquétipo? Nós, almas, precisamos enfrentar diversos desafios para conquistarmos o amor verdadeiro. Psique, no final da saga, consegue o seu feito. Afrodite fica tão encantada com a força de Psique, com a força do amor dela por seu filho, que a transforma numa imortal. E eles vivem felizes pelo resto da vida no Olimpo. O que quer dizer que o amor, quando conquistado, é imortal. Se vocês ouvem falar por aí, ai, meu amor acabou, não era amor, era qualquer outra coisa. Era um amor com A minúsculo. O amor, enquanto sentimento grandioso, não acaba. Ele não termina nem com a morte. E aí sim, o que está nas Escrituras também tem ressonância. Está fazendo sentido? Tudo bem, os gregos sabiam das coisas, quando eles apresentavam os arquétipos. É bem interessante. Então, nós temos a imortalidade do amor através da Psique. E assim é com cada um de nós. Num casal, os desafios são imensos. Às vezes, temos que ir para o Vale da Morte. Morte simbólica, não é para se suicidar, viu, gente? Para salvar casamento. Nem para tomar um monte de remedinho, não é isso. A morte simbólica, eu vou ter que matar essa mulher que está aqui até hoje, que não é uma boa parceira muitas vezes, então eu vou ter que olhar para isso, eu tenho que visitar as minhas sombras, os meus demônios, que estão lá no meu submundo psíquico, vou ter que aprender a lidar com isso, então eu morro sob o ponto de vista psíquico e eu renasço uma nova pessoa sendo a mesma Cláudia. Faz sentido? Essas são as várias mortes que a gente tem numa vida, nos vários desafios, não só no casamento. Mas no casamento, vou dizer, muitas vezes é essencial que a gente revisite quanto foi preciso o nosso vale de Hades, né, o nosso quartinho escuro da alma. E, confirmando um pouco do Platão, neurociência hoje, nós temos uma bioquímica do amor apaixonado. Vocês sabiam disso? Pois é, o cérebro fica maluquinho. O nosso cérebro, quando estamos apaixonados, ele fica em estado de demência e de transtorno obsessivo compulsivo. Vocês sabiam disso? É, toque e demência, que tal? Por quê? Por conta de vários neurotransmissores que começam a encharcar o nosso sistema. Não fica mais em nível basal, como a gente fala, aquele nível de normalidade. Começa a elevar cortisol, a gente fica hipermotivado. Fala sério, quando está apaixonado, não dá vontade de escrever um monte de carta. Se a pessoa mudou lá para, sei lá, o Carapicuíba, você vai lá 3 vezes por semana, nem que seja a pé. Não é? É uma motivação. Nossa, aqueles adolescentes, né, que não levantam de jeito nenhum da cama, de repente apaixonou, 6 da manhã já está tomado banho. Você fala, eu falo, meu filho, o que está acontecendo? Bioquímica. E aí cria-se um automatismo. É automático pensar na pessoa. Então, é obsessiva. A pessoa
o pensamento, o nome dela, a voz dela, o cheiro dela, a roupa dela, aquela coisa intrusiva, né? Vem na frente toda hora. Você está, sei lá, lendo bula de remédio, a pessoa vem na sua cabeça. Isso é obsessivo. E é compulsivo por quê? Compulsão, vocês sabem o que é? Quanto mais eu tenho, mais eu quero, mais eu tenho, mais eu quero. E aí nunca é suficiente, aquela pessoa tem que estar mais tempo com a gente. Não, quero mais, quero mais, quero mais. E por que demencial? Porque essa região do cérebro aqui, lobo frontal, quase que fica sem função. Aí a gente toma aquelas decisões mais escabrosas, porque essa região, ela é a que define as coisas de racionalidade, de projeto, coisas a médio e longo prazo, é tudo aqui. O funcionamento fica deficiente, a gente toma aquelas decisões que você fala assim, minha nossa, por que eu fiz isso? Eu estava demente, é isso mesmo. Estava. A boa notícia ou a má notícia? Isso dura de 6 meses a 1 ano e pouquinho. E aí, porque senão o corpo fale, o corpo não aguenta ficar nesse estresse, nesse cortisol por mais tempo. E graças ao bom Deus, a paixão vai passando. E as pessoas falam, mas eu queria ficar apaixonada para o resto da vida. Não, gente. Pessoas muito apaixonadas morrem mais cedo. Vocês sabiam disso? É verdade, é verdade. Pessoa que sai de uma paixão, vai para outra, vai para outra, vai para outra, morre antes e tem menor qualidade de vida. Imagina ficar o tempo todo demente com toque. Não há quem aguente. É muito difícil. Você não dá conta da vida, né? Fica difícil. Agora, baixa, aí vai baixando o cortisol, a adrenalina vai baixando, e aí vem um outro hormônio, ocitocina. Ocitocina vai mantendo a emoção mais tranquila, que é o hormônio do amor. Agora, o amor com A maiúsculo, até então era um minúsculo, é o amor apaixonado, que vem e vai, né, gente? Vamos combinar que vem e vai. O amor começa a querer vir, porém, é um brotinho, gente, mas não passa de 2 centímetros, né? Então, aqueles meninos de 16, eu falei que eu já amei muita gente, que eu falo da boca para fora. Nossa, eu amo, agora é o homem da minha vida. Você fala, nossa, mas era um brotinho, né? E aí vem a água quente da vida, sabe na alface fresca? Você fala, nossa, morreu a alface. Porque os eventos vão chegando e quando passa toda essa ebulição hormonal dentro da gente, a gente começa a ver o outro pelo que ele é. Aí a nossa visão se amplia sobre o outro. E como é que a gente consegue construir amor? Não tem mais o automatismo, gente. Agora é investimento consciente. Eu vou escolher todo dia amar essa pessoa que está do meu lado, com todas essas encrencas, com todas essas bênçãos que ele tem, porque eu também tenho. E ele vai ter que decidir o mesmo. Por isso que é tão difícil. São 2 pessoas decidindo pelo amor, não é uma só. São 2. Uma só decidir pelo amor não vai funcionar. Está fazendo sentido? Eu decido. E como é que é esse investimento diário? Não adianta, meninos, não adianta só o bombom e a flor no Natal ou no aniversário. É todo dia. Não é bombom e flor todo dia, não é isso. Mas é todo dia um elogio, uma presença, um agrado, um feedback positivo. Vocês fazem feedback no casamento? Isso é fundamental. As empresas não usam muito agora feedback? Né? As organizações fazem isso. Então, mas não é o feedback que tem uma hierarquia de cima para baixo. Você se comportou, lavou a louça. Não. Né? É o feedback aqui, horizontal, de parceria. Olha, eu vejo a luz em você, eu vejo você, como a gente percebe no filme Avatar, eu vejo você. E eu vejo o sagrado que mora em você. E eu valorizo o sagrado que mora em você. E sendo assim, eu escolho estar com você. Mas eu também vejo a sua sombra. E eu aceito a sua sombra. Porque ela também é você. E quando eu quero amar você, eu amo você inteiro, não só a sua luz. Eu também tenho que amar a sua sombra, apesar dela me trazer dor. E a decisão de aceitar e amar a dor é fundamental.
na manutenção do casamento. O amor companheiro, segundo dados científicos, quando acontece, é protetivo para o casal. E tudo isso é neurociência, eu não cheguei nem no espiritismo ainda, hein? É protetivo, as pessoas vivem mais com maior e melhor qualidade de vida. O oposto dos apaixonados, ok? Então, o amor companheiro, quando ele existe, sabe aquele casalzinho que você fala, o marido morreu e 15 dias depois a mulher morreu? Né, desencarnou? Tem muito a ver com essa coisa do amor companheiro. O sentido de vida fica bastante atrelado ali, dentro do casal. Tá? E aí, uma grande chance de mais paz e felicidade. São os 25% aí que as estatísticas nos trazem. A questão é que o casamento, gente, agora, sob o ponto de vista espiritual, ele tem objetivos de evolução. Tá? Questão 695 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta de uma maneira assim, bem interessante, né? Eu vou até ler aqui, para não perder. O casamento, ou seja, a união permanente dos seres, é contrária à lei da natureza? Eu vou refazer a pergunta. Século XIX, Allan Kardec, na França. Olha como é que ele fala do casamento. O casamento, ou seja, sinônimo, união permanente dos seres. Como é que era, então? O casamento? Como é que era visto o casamento no século XIX? União permanente. Hoje em dia, esse conceito já é outro. Mas o que nos interessa mesmo, né, olhar, é a resposta dos espíritos. O casamento é um progresso na marcha da humanidade. Progresso. Por que será se 75% está encrencado, né? Será que os espíritos erraram? Né? Será? Na verdade, não. O que também está provado é que, quando o casamento é baseado no amor companheiro, ele gera sinergia. Eu cresço mais rápido, enquanto Cláudia, em todos os aspectos da minha vida, até aspectos que não têm ligação com o meu parceiro, viu, gente? Se meu trabalho aqui não tem ligação com o meu marido, é meu trabalho. Mas eu estou aqui e meu marido não é espírita. Olha que legal. Eu não preciso ter um marido espírita para fazer a tarefa que eu faço, para pensar o que eu penso, para falar o que eu falo. Eu tenho um marido que me respeita na minha especificidade e que me apoia. Vai lá, querida, boa palestra. Mesmo que ele não esteja aqui. E tudo bem, ele me permite crescer e expandir, e ele também cresce e se expande no que é dele. E juntos nós temos pontos em comum, sonhos e bênçãos e buscas, objetivos. E aí ele cresce mais rápido e eu cresço mais rápido. Então, 1 mais 1 não são 2 no casamento de parceria. 1 mais 1 é igual a 3, 4, 5. Na força, na velocidade, na qualidade da vida. Está dando para entender? É como se fosse, gente, uma bênção dos céus. E a gente muitas vezes trata como algema do inferno, né? Mas o casamento pode ser uma oportunidade de crescermos, nos desenvolvermos, nos ampliarmos no mundo, semearmos coisas no mundo com maior rapidez, com melhor qualidade, em menor tempo. É realmente uma possibilidade. Só no amor parceiro. Mas e aí a gente vai falar assim, puxa vida, mas nem sempre dá certo. Às vezes a gente tenta, mas não funcionou. Lembrando que um casamento não dá certo por ambas as partes. E aí André Luiz fala, olha, é preciso compreender aqueles que não deram conta do desafio e precisaram se divorciar, porque nós não sabemos o que nós faríamos se estivermos lá no lugar dessas pessoas, vivendo as mesmas dificuldades que ela. Então, aí é um preceito evangélico, né? Não vamos ficar olhando o cisco no olho do outro, não vamos ficar tirando pedra em ninguém. O que Jesus falou é isso mesmo. Porque, muito provavelmente, se eu estivesse na pele daquela pessoa,
tendo tido a história de vida daquela pessoa, nascido no lugar onde aquela pessoa nasceu, me desenvolvido conforme aquela pessoa e tivesse casado com aquela outra pessoa, eu teria feito a mesma coisa, talvez pior. Sim. Então, o julgamento não cabe. O que cabe, e o André reforça, no livro que ele ditou para o Valdo Vieira, ele vai reforçar que o que é importante é que o matrimônio é venerável de interesses da alma perante Deus. O matrimônio é uma sociedade, ou seja, entre duas pessoas, venerável de interesses da alma perante Deus. Que interesses são esses? Por que vocês reencarnaram mesmo? Vamos só lembrar. Oi? O que nós estamos fazendo aqui? Turistas a passeio? Ou estamos peregrinando para aprender um pouquinho mais, melhorar? Tá. Lembrando disso, André Luiz fala, o casamento tem várias funções, a sinergia é uma delas. Mas muitas vezes é o reencontro de duas almas que não foi cortadinho no umbigo não, viu gente? Que nem o Platão falou, não. Duas almas que já tinham encrenquinhas também, que precisam aprender a desenvolver o amor com A maiúsculo. E o outro é uma grande oportunidade para eu olhar para mim. E, aliás, é isso que eu vou pedir para vocês. Se vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo aqui, pensando no outro, por favor, voltem a olhar para si mesmo. O que eu posso olhar em mim nesse casamento? O que eu posso olhar em mim nessa relação que pode ser alterado para melhor? Se a gente está pensando assim, se meu marido estivesse ouvindo, está errado. Está ouvindo quem tem que ouvir. A mulher, o homem, o adolescente que vai se casar, enfim. A gente tem que trazer sempre para o nosso coração. Agora, a psicologia. O que os psicanalistas e psicólogos falam sobre fatores importantes para que um casamento dê certo? Vou elencar. Compatibilidade psicológica, a minha maneira de perceber, sentir o mundo e agir no mundo. Então, por exemplo, um marido controlador, que tem toque, que é obsessivo-compulsivo por limpeza. Pronto, o marido é assim. E a mulher tem déficit de atenção. Então, ela chega em casa, abre a bolsa, joga tudo em cima da cama, larga o sapato, um para o lado, outro para o outro, e aí o batom cai no carpete, aí o marido olha e fala, você está de brincadeira comigo, né? Você está fazendo isso para me provocar. E ela, mas você pega muito no meu pé, você é um chato. Essa incompatibilidade psicológica gera problemas de relacionamento. Claro que gera. Não estou dizendo que um ou outro estão certo, mais certos ou mais errados, tá bom? É que, sim, são maneiras diferentes de perceber e agir no mundo. Afinidade de gostos e interesses. Tá, ele gosta de tênis, eu gosto de rock and roll. Ele quer conhecer a Índia, eu adoro Nova York. Isso também pode trazer, dificuldades na hora da gente encontrar pontos em comum, mas é preciso, porque viver em casal é uma arte. A arte de se descobrir caminhos para uma boa convivência. E aí é preciso a gente pesquisar profundamente. Tá, então se não tem Nova York e Índia, vamos tentar Itália? Está mais ou menos no meio do caminho? Tá bom? E a gente vai um pouquinho para a Índia, a gente também vê Nova York juntos. Será que em Nova York tem algum museu da Índia? A gente tenta lá. Vamos encontrar caminhos, costurando uma colcha de retalhos para fazer isso dar certo. Atração física também é muito importante, sim. Mas olha que interessante o que os cientistas dizem. Isso fica para segundo plano quando os outros itens estão bem. Então, a atração física pode ser, no começo, muito forte, depois diminui, depois praticamente acaba. Mas a atração, não estou falando só em conotação sexual, de pegar na mão, de estar junto, de estar perto do corpo da outra pessoa também. Isso tem uma relevância, mas vai perdendo a relevância à medida em que os outros fatores começam a falar mais alto.
Fontes de estresse fora do casamento. Aí pode ser a sogra, o cunhado. Não, mas pode ser o trabalho, né? Pode ser várias coisas que acontecem fora do casamento e as pessoas vêm para casa carregando o peso do mundo e não conseguem suavizar no momento que estão em casa. Esse é importantíssimo. Quanto vocês acreditam na instituição do casamento? O quanto o casal acredita e aposta. Eu acredito nisso aqui. Isso aqui não, para mim tem o sentido estar casada. Tem o sentido estar com você. Apesar das nossas dificuldades. E a gente vai conseguir. Olha lá, respirando por aparelhos na UTI, a gente já está começando a ressuscitar. Vamos lá. Eu confio, porque acreditar na vida é fundamental. Se eu não acredito no casamento, o que eu estou fazendo casado, né? Aí complica. Não tem condição. Tudo bem. E determinante, desenvolver competências de convívio a dois. Desenvolver competências de convívio a dois. E tem que buscar. E não é só em terapia, tem vários caminhos para a gente encontrar isso, se bem que o psicoterapeuta vai ajudar muito no desenvolvimento dessas competências e habilidades no relacionamento a dois. Mas se não tem, se a pessoa é mais focada no umbigo dela mesma, não está nem procurando o umbigo do outro, né? Só o dela, é preciso reavaliar e realmente perceber qual a qualidade da comunicação nesse relacionamento, por exemplo. Como é que vocês se comunicam? É procurando solução ou é procurando culpados? Porque se vocês se comunicam, se a gente se comunica procurando culpados, já falimos a comunicação. Porque quando eu vou procurar culpados, o outro já levanta as defesas. E ele já não vai escutar com o coração, ele vai escutar com a faca na mão. Né? Para tentar se defender. Gente, tudo metafórico, hein? Ele vai se defender. Agora, se eu começo a conversar sobre o meu sentimento, como eu estou me sentindo aqui, não estou muito bem, será que você pode me ajudar? Quando isto aqui acontece, vejam bem, há diferença. Quando você faz isso, é diferente de eu falar, então, quando esse tipo de situação aqui acontece, nossa, causa um trololó, né? A gente não fica bem. Isso aqui é o fato. Eu descolo da pessoa do meu marido e ele descola da pessoa da esposa e vai para o fato. Olha o que aconteceu aqui. E no fato, muito frequentemente, tem coisas minhas e do outro, mesmo que não tenha. Se eu foco no fato, eu consigo procurar uma solução. Se eu foco na pessoa, eu estou procurando um culpado. Faz sentido? Comunicação precisa dessa sacada, dessa lucidez. Nós precisamos buscar, caminhos para solucionar as nossas divergências. Somos almas individuais. Vocês espíritas, maioria espírita aqui, sabem que nós carregamos coisas de outras vidas e também, uma coisa muito importante, isso também está lá no Evangelho, tem causas da existência atual. A árvore onde eu nasci carrega uma série de maneiras de ser, de pensar o mundo, os meus pais, avós, todos os meus ancestrais. E o meu marido vem de uma outra árvore, né? Se eu sou a maçã da macieira, de repente ele é pera da pereira, sei lá. E aí, quando a gente se encontra, ele traz toda a árvore da família dele com ele. Um casamento não é encontro de duas almas, gente, é encontro de dois sistemas. Não fiquem com medo, dá certo, calma. Mas é que é maior do que a gente imagina. Então, muitas vezes, quando eu olho para o meu marido, eu estou escutando o meu sogro falar, nossa, muito frequentemente, muito frequentemente. Então, eu vejo, aí eu já ligo e falo, então, né? Aí eu consigo perceber a criança que está ali dentro do meu marido falando comigo naquela hora. E aquela criança que ouviu daquele pai, que ouviu, não tem culpado, hein? É tudo vítima de vítima, né? Eu não vou conseguir encontrar culpados, porque eu vou até a 8ª geração e eu vou encontrar uma maneira de ser, existir assim. E muitas vezes, aí quando eu começo a dissolver um pouco, a diluir um pouco o peso que estava sobre ele, mais fácil para mim perdoar, gente. Porque ninguém se faz sozinho. Ninguém se faz sozinho. Todo mundo é filho de um sistema. Todos nós somos.
E é muito importante, enquanto seres individuais nessa sociedade, nós buscarmos esclarecer, iluminar, trazer à consciência as nossas sombras. Talvez esse slide seja o mais difícil para vocês, eu não sei. Tá? Mas assim como eu falei lá atrás, não falei para vocês que é importante a gente amar a sombra do parceiro também, porque ele é inteiro, sombra e luz? Eu só vou conseguir fazer isso se eu me reconhecer na sombra e na luz e me amar por completo. Esse é o paradoxo. Amar o próximo como a mim mesmo. Eu sou a referência de amor. Não é concordar e falar, nossa, que legal, eu sou uma víbora. Não é isso. Mas é reconhecer, eu tenho dentro de mim essa sombra, esse demônio aqui. Que também, gente, arquetipicamente, vocês conhecem a história de Maria Madalena, o encontro dela com Jesus. Está lá em Lucas. No Evangelho de Lucas está lá narrado que em determinado momento ela se encontra com Jesus e quando ela encontra com ele, ele tira dela 7 demônios. Não vamos imaginar em obsessor agora? Afasta os obsessores dessa conversa, tá? Só dela encontrar com a luz, Jesus representa agora aqui na minha palestra, na minha interpretação, nesse momento, não é sempre que eu penso isso, Jesus representa a luz da consciência, a sabedoria. Ele também não é isso? Quando eu me deparo com a luz da consciência, minha luz, eu consigo dissolver os meus demônios. Muitas vezes. Só por saber que eles estão ali. Ou, pelo menos, eu consigo fazer uma gestão sobre esses demônios internos. Então, se eu sei que eu tenho em mim a avareza, e eu aceito que eu tenho a avareza em mim, porque eu fui educada num sistema avarento, eu consigo fazer a gestão, porque eu me aceito. Então eu falo, olha, não, eu tenho isso. Mas não é, gente, igual o virginiano faz, né? Sou perfeccionista porque eu sou virginiano. Não, meu bem, se você é perfeccionista demais, é bom você começar a mudar. Então não é para falar assim, eu sou assim, Gabriela. Não. Então se eu tenho em mim a avareza, eu já vou conseguir falar, não, então eu decido que eu vou ser mais generosa. Porque eu sei que eu tenho essa dificuldade e agora eu vou investir no amor por mim. É fazer a gestão das minhas sombras. E é impossível fazer a gestão das nossas sombras quando a gente não entra nesse quartinho e não enxerga ali as nossas sombras. Quando a gente não se conhece. Quando a gente fica arrumando desculpa. Mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Acontece isso em casa? Eu só falei aquilo porque você falou aquilo outro. Tá? A gente começa a se defender e projetar. Não, mas você, minha amiga invejosa, eu não, sou ótima. Sou ótima. Né? Ele não perdoa, eu perdoo, sou tão boa. Nossa, como eu perdoo. Então eu começo a projetar fora de mim as minhas sombras, porque eu não reconheço que eu as tenho. Todo mundo tem essas sombras que eu falei aqui agora. Todo mundo. Eu, a torcida do Corinthians, do Palmeiras, todos nós temos essas sombras. Tá? Umas falam mais alto, outras mais baixo. Umas a gente consegue lidar, outras não. Mas só é possível fazer a gestão quando a gente reconhece. E se não fizer isso, o casamento, o outro fica com muita dificuldade. É tão mais suave quando a gente pode falar assim para o parceiro, nossa, eu falhei, né, com você. Ixi, não dei conta dessa vez. Vamos lá, não desiste de mim, não. Né? A outra pessoa vê a gente a partir do lugar da humildade. Não para pisar, mas é uma lei, gente. A lei do dar e receber no casal. Quando eu lanço sombra para o meu parceiro, eu passo a ser credora e ele devedor. Ele me deve sombra. Ele vai devolver sombra para mim. É um impulso da alma, gente. Rubem Alves falou sobre jogar frescobol ou tênis. Se eu lanço luz para o meu parceiro, imediatamente ele se sente devedor. E ele quer me devolver luz. É um impulso que vai acontecendo suavemente. Qual que é a dica dos terapeutas sistêmicos?
A gente não dá muito mais do que o parceiro, dá um pouco a mais, aí o outro dá um pouco a mais para a gente de luz. E aí a sinergia e a gente começa a crescer. Falei um monte, vai sair todo mundo feliz e contente agora. Vamos mudar as estatísticas? Não, vamos, né? Mas às vezes é preciso procurar ajuda, né, quando o casamento adoeceu. Por vezes, mesmo sabendo, né, dessas coisas que nós estamos falando hoje, lendo os evangelhos, lendo os livros que os espíritos nos ditaram, a gente ainda continua com muitas dificuldades. Então, buscar ajuda é muito importante, não é ser fraco, né? Não é nada disso, é ser lúcido. Não estou dando conta disso aqui, ó. Então, vou chamar alguém que de fora talvez consiga perceber melhor essa situação e me ajudar, nos ajudar. E eu posso encontrar isso nos livros, na psicoterapia, no yoga, numa filosofia específica que eu abraço, no próprio espiritismo, no aconselhamento espiritual. Por aí vai. Estamos chegando no fim. Alguém dormindo? Ah, que legal. Muito bom, parabéns. Importantíssimo buscarmos a conexão espiritual. Somos almas numa jornada terrena, ok? Todo mundo de acordo aqui também? Tá. Relembrando, nós temos uma programação reencarnatória. Antes, vocês sabiam que a gente ficou na fila tentando reencarnar? Pior que a do INSS, né? Do outro lado lá. Difícil, gente. Pouca vaga, né? Muita gente pretendendo vir. Quando os espíritos contam isso, a gente sente, nossa, precisamos aproveitar o tempo. O negócio aqui, né? Oportunidade. Encarnação é oportunidade, não é castigo. Nós pedimos. E tem uma programação. Por que será que tem uma programação? Para a gente melhor aproveitar o tempo. O que vocês têm, o que nós temos de mais sagrado é tempo de vida. Não tem nada mais sagrado que isso. Como é que a gente está usando o nosso tempo de vida? Com que qualidade? Discutindo porque o outro não colocou a comida para o cachorro? Ou será que a gente está usando este tempo para o bem? Né? Ou será que a gente fica nas picuinhas? Enfim, esse pensamento que cada um pode aí evocar. Tem uma programação. Nessa programação, marido, esposa, filhos, ninguém errou de endereço. Tá? Se estamos aqui nesta barca, no aqui e no agora, nesta configuração, é porque era o melhor possível, é o melhor possível. E tem sempre uma oportunidade da gente crescer dentro da situação. A última palestra que eu fiz aqui foi sobre crise, né? Muito bem. Por que o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é para lembrar dessa conexão espiritual, é um compromisso com os espíritos, com o nosso protetor espiritual. Cada família tem o seu protetor, que sabe muito melhor do que nós sobre essa programação reencarnatória, porque nós não lembramos, estamos com um Alzheimer temporário da reencarnação. Esses protetores sabem. Então, nesta conexão espiritual do Evangelho, o nosso protetor da família vem, porque é um compromisso assumido pelos espíritos naquele dia e horário. E eles nos inspiram, não só no momento do Evangelho, mas no nosso desdobramento, porque o corpo dorme, a alma não precisa dormir. Nós saímos do corpo no momento do sono e podemos, então, mais elevados, numa outra sintonia, nos conectarmos à sabedoria desses espíritos. E eles vão lembrar, Cláudia, lembra, compromisso, vamos lá, força, por aqui, vai para a direita. Então, eles nos orientam. Mas só é possível isso quando nós nos conectamos a esta força. E aí, pela lei de sintonia, precisamos buscar a nossa elevação, a prece, a entrega, a abertura, e jamais usarmos o Evangelho como adaga no lar. Jamais. Ler o texto e falar, tá vendo? Ó, você não fez isso. O Evangelho é para elevar, não é para ser usado como recurso de discussão. Senão nós perdemos o benefício, porque imagina para onde vai o nível vibracional da casa, quando eu pego o Evangelho no lar para poder alfinetar as pessoas da família. Feedback existencial. O que eu estou fazendo até aqui, nos meus 51 anos de idade? Como eu era 10 anos atrás, 20 anos atrás, como eu era antes de me casar, como eu estou agora, como é que está sendo esse casamento?
o quanto eu estou conseguindo deixar sementes no mundo. Feedback da minha existência e não só do casamento. O que nós temos feito. Fazer brilhar a luz, eu já falei. E juntos podemos semear, enquanto casal, essa luz no mundo. O casal Allan Kardec e a Gabi, a Amélie, são um exemplo, por exemplo. Vocês assistiram o filme do Allan Kardec? Então, lá mostra a força de um casal. Que força aquela mulher, né? Lá mostra a força de um casal. As sementes deles ficam até hoje para nós, né? E vão para as próximas gerações. Né? Um casal que tinha sinergia. Sabia bem do seu comprometimento espiritual. E eu quero terminar a palestra de hoje com o pensamento da engenharia. Isso é inédito para mim, viu? Geralmente eu trago pensamentos da psicologia, né? Pensamentos espíritas, trago uma figura de Jesus, mas hoje é a engenharia que eu acho que vai fazer sentido aqui para o que eu trouxe de proposta, né, a respeito do modelo de casamento no melhor modelo possível. Lembrando, gente, que nós temos o ideal e o possível. Né? A palestra foi dentro do ideal. Né? Cada casa tem o seu modelo possível. E dentro do possível, vamos fazer o nosso melhor. Os engenheiros que estiverem aí, acho que vão entender o que está escrito nesse slide, porque numa indústria a gente quer tirar o máximo de produtos no menor tempo, com melhor qualidade e menor custo. É isso? Acertei? Eu não sou engenheira. Mas isso vai para o mundo inteiro, é um pensamento que vai para todas as profissões. E na psicologia também entra. Então, que no nosso casamento, que na nossa encarnação, que na nossa família, a gente possa, dentro do tempo possível, que tempo é esse? Da encarnação. E por que é o menor tempo? Eu não sei se eu vou durar mais uma semana aqui na Terra, gente, eu não sei se eu tenho mais 40 anos de vida ou se eu tenho mais um dia de vida, eu não sei. Então, qual que é o menor tempo possível? É o agora, é o tempo que está acontecendo. Neste tempo aqui, eu vou tentar fazer o melhor possível para ter o melhor aproveitamento para mim, enquanto alma, para eu evoluir, com a melhor produção possível, que é o que eu gero no mundo, e que o casal gera para o mundo também, com o menor custo possível, com menos dor possível. Porque essa receitinha, gente, o que acontece, né? Tem as pessoas, eu escuto o pensamento, viu? Tem umas pessoas pensando, não, porque você não sabe como é que é lá em casa, tá? Romantizou na palestra. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vejo pequenos milagres, com aspas, acontecendo diariamente no meu trabalho. Pequenos milagres que a gente faz festa, vocês não sabem como a gente fica feliz quando acontece. Eu, às vezes, tenho motivos, e as terapeutas que eu conheço também falam isso, eu tenho motivos para sentir raiva do parceiro da minha paciente, por exemplo, ou da parceira do meu paciente. Dados que vão nos chegando. Mas a gente entende a partir de uma outra lente, então a gente sugere, muda isso aqui, muda um pouquinho nisso aqui. Vamos fazer assim, o que você acha? Parece que nós descobrimos aqui, ó, tem um padrãozinho seu que não está legal, né? Você está reclamando isso no outro, mas olha só, né? Nós encontramos isso aqui. Né? Porque eu falo que psicólogo é, né, um catador de conchinhas. Né? Olha o que eu achei. E às vezes não está claro para a pessoa, não está claro para o paciente. E essa pessoa muda esse pouquinho. E aí ela volta e fala, nossa, Cláudia, você sabe que está mais leve? Parece que ele mudou. Você fez alguma reza brava aí? O pessoal que é espírita acha que eu fico fazendo reza brava, né, no consultório. Não. Aí ela vai, mas porque aí começa a animar. Sabe que nem regime? A gente perde 1 quilo, já se anima, né? Agora eu vou fechar a boca. Não consegui perder 1 quilo. E, de repente, perde 4, 5, precisava perder, né? É a mesma coisa. A gente começa a mexer um pouquinho e a dinâmica de emaranhamento do casal começa a dissolver as dificuldades e, de repente, nós temos um novo casamento ressuscitado. Dentro daquele 1/4, daqueles 25%
felizes e harmoniosos das nossas estatísticas. Tudo bem? Fez sentido para vocês? Desejo a todos os casados um feliz casamento, aos descasados uma feliz vida, que dá para ter um bom crescimento mesmo sozinhos, viu? Isso é muito possível. E aqueles que vão casar, muito bom ânimo, porque sim, é possível. Obrigada, gente.